vai lá, tá lá, tá lá. E assim vai. Então, é uma questão também de educação. Porque também é outro assunto, próprio, mas tem que ter um psicológico. O psicológico é muito grande, né? Fundamental. Opera o estômago, mas se a cabeça ainda pensa em comer muito, né? Não entendeu. Agora, que tecido é esse do estômago tão elástico desse jeito? O estômago é formado por 3 camadas musculares, mais uma mucosa que o reveste internamente, o que nós chamamos de serosa, que seria uma capa que o reveste externamente. Ele tem que ter essa mobilidade, primeiro, para acomodar o volume que você vai ingerir, não é? Segundo, porque ele trabalha, suas paredes trabalham, favorecendo um massageamento desse alimento, fazendo com que ele passe pelas paredes do estômago para receber um banho ácido, o ácido clorídrico, e também químico, através de uma substância chamada pepsina, que faz digestão de proteínas. Então, olha, vamos relembrar. A primeira começou na boca com carboidrato, a segunda no estômago com as proteínas. E ao tubo digestivo um pouco mais abaixo, que seria o intestino delgado, caberá novamente reprocessar carboidratos e Separou proteínas. O que é bom, o que é ruim? Exatamente, e além disso a gordura, ou seja, nós temos apenas uma digestão de gordura, por isso talvez seja tão difícil para nós o alimento mais rico em gordura. Agora, você citou o café, né? Café, chocolate, o chá que tem a cafeína, porque essas substâncias que nós chamamos de xantinas, elas favorecem o relaxamento. Eu gostaria de mostrar mais uma vez aí, Mário, se você não se importar. Imagina, doutor. Nós temos uma válvula que separa o estômago do esôfago, chama-se esfíncter esofágico inferior. Quando essa válvula relaxa, o ácido que é produzido e acumulado no estômago volta e reflui para o esôfago, e dá a doença que você citou, doença do refluxo gastroesofágico. Que é comum, às vezes, em bebê até, é a mesma? É porque é o seguinte, o esfíncter, essa válvula, só vai propriamente dito, está formada a partir do 2º ano de vida. Ah, por isso que escapa de vez em quando. Para ele é absolutamente normal ter o refluxo, né? Isso E é uma em adultos acontece por quê? Não, deixa a foto aqui um pouquinho que eu preciso fazer uma pergunta. Uma besteira, né? Mas deixa a foto aqui um pouco. Então, onde é a boca do estômago, doutor? Então. Todo mundo fala, mas eu tô com uma dor na boca do estômago. Estômago tem boca, doutor Jansen? Na verdade, não tem uma boca, mas ele tem um ádito, né? Um buraco onde o alimento entra, né? Exatamente. A boquinha do estômago. Todo mundo fala, ai, mas eu tô com uma dor na boca do estômago. Agora, por que o estômago dói? Porque se você irritar as paredes dele, nós já falamos anteriormente sobre gastrite. A inflamação da parede do estômago leva a uma irritação dessa mucosa e ela se torna sensível à agressão. Então, nós teríamos 2 problemas aí. O primeiro é o contato próprio com determinados alimentos. O segundo é que a distensão do próprio estômago, por conta do volume, haverá de produzir uma agressão ainda sobre aquela área Então, agredida. estômago que dói é sinal de alerta, procure o médico, né? Aliás, você disse muito bem, esse é um grande problema, essa tendência das pessoas buscarem por si só determinados tipos de tratamento. E às vezes ele pode estar diante de uma coisa não tão simples como ele imaginava e depois vir a saber tardiamente que poderia ter tratado isso com uma resolução maior ou melhor. Existe um número alto de câncer de estômago, não? Ele vem crescendo novamente, graças a Deus ele é baixo, né, em torno de 2%. Algumas regiões onde a alimentação é mais rica em condimentos, bebida alcoólica de alto teor alcoólico, a presença de uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Então, isso tudo aumenta a prevalência. E essa bactéria aparece onde? Na água, querida. Ela está presente na água. Não tratada? Você pode tratar e ela estar lá. Né? Então, o que na verdade a pessoa tem que ter... Mas no Brasil tem muitos casos disso? De câncer de estômago? Não, dessa bactéria? 96% da população teve já contato com ela. A questão é, o seu estômago está ou não preparado para combatê-la? Aí é que está. Então, olha como a gente tem que cuidar bem do estômago. Não tenha dúvida. Poxa vida, já que da água a gente não consegue tanto, né? Agora é lógico que a gente sempre fala aqui, ferva a água, filtre bem, já é uma forma de tentar combater, né? Lógico. Bom dia, Claudete, tudo bem? Tudo bem, tem uma pergunta em relação à má digestão, vamos ver. Há mais ou menos, ela não fala
Aqui há quanto tempo? Ela esqueceu. Bom, eu fiz uma videolaparoscopia, retirei a vesícula e antes eu sentia muitas dores, gases, má digestão por conta dos cálculos. Depois da cirurgia eu melhorei 90%, mas ainda tenho problema quando como pizza. Aí eu passo muito mal, eu fico, parece que estufada quando eu como a pizza, com muitos gases, é horrível. Ela disse que já tentou até, ela gosta de pizza sem fermento, mas não deu certo. Fermentou do mesmo jeito, né, Márcia? O que eu posso fazer? Tem alguma intolerância, algum ingrediente? Quem passa por isso mesmo não vai poder comer mais pizza? A Márcia, doutora, é a Márcia Giroto. Beijo, Márcia. Bem, Márcia, respondendo a sua pergunta, 1% dos pacientes que fazem a cirurgia videolaparoscópica para o tratamento da vesícula biliar pode apresentar como consequência uma intolerância aos alimentos ricos em gordura. E pizza é um alimento rico em gordura, pelo queijo que recebe, enfim. Então, quando faz uma dieta um pouquinho maior ou copiosa, como nós dizemos, com esses alimentos, acaba tendo a intolerância que você refere, que nós médicos chamamos de dispepsia funcional, ou seja, um mau funcionamento do aparelho digestivo, levando como consequência os sinais e sintomas que você referiu. Eu penso que você deveria procurar primeiro com o seu médico uma orientação adequada para saber se de fato é isso. Outras pessoas têm intolerância ao glúten, que também está presente na pizza, na massa da pizza. Então, essas pessoas também devem evitar a alimentação com esse tipo de elemento químico chamado glúten. Mas para isso você precisa passar por alguns testes e exames e saber se de fato é o seu caso em específico. Tomara que não seja, porque quase tudo tem glúten. Aí tem que olhar difícil lá nos ingredientes sempre. Mais uma aqui é da Adriana Costa Prado. Bom dia. Então, Claudete, meu esposo toma remédios para depressão. Só que esses medicamentos acabam com o estômago dele. Ela disse que ele fala que fica queimando, que dá uma queimação danada, uma queimação muito grande. E eu gostaria de saber, dá para amenizar essas queimações? Beijos, beijos para você também, viu, Adriana? Medicamento é outra coisa, né, que às vezes a pessoa exagera, não faz mal. É uma das coisas grandes aí nesse sentido, principalmente a partir da terceira idade, onde alguns pacientes começam a fazer uso próprio, pessoal, de anti-inflamatório para reumatismo, dores no corpo, e isso leva, assim, à agressão da mucosa gástrica. Porém, pode ser que o elemento químico que ele esteja recebendo também seja um desses agressores. Tem que falar com o médico, às vezes muda o remédio. Exatamente, né? Adequar, ou o médico pode utilizar o que nós chamamos de solução tampão, ou solução que bloqueia o efeito danoso desse elemento químico, caso ele tenha a necessidade de fazer uso dele. Certo. Então ele toma e toma também alguma coisa para proteger o estômago. Gente que toma muito remédio, muitas vezes, tem vários remedinhos também para proteger o estômago, né? Tem. Não posso sair tomando remédio para proteger o estômago, tem que conversar com o médico. Então esse é um problema, Claudete. Por exemplo, eu não quero aqui assim alardar alguém, mas até esclarecendo que de repente você pode ter uma dor de estômago e comprar um medicamento próprio para isso na farmácia, tomar e melhorar. E aquilo, se for somente correlacionado a uma gastrite, tudo bem, ele vai melhorar. Mas se for um câncer gástrico, vai desaparecer o sintoma e o câncer vai continuar lá. Isso, e vai continuar a crescer. Vai progredir, não é? Exatamente. Uma última perguntinha para a gente saber. Bom, estou longe de médico, não dá para ir no médico exatamente agora. E estou com uma baita má digestão. O que eu faço, doutor? Primeiramente, vamos lá. Medidas saudáveis. Dietas fracionadas várias vezes ao dia. Procurar um balanço adequado entre os nutrientes que vai consumir. A prática regular da atividade física melhora a oxigenação das vísceras e favorece uma digestão mais adequada. Como você disse, o seu corpo fala. Ele já lhe diz quais alimentos você não tolera. Então procure evitar aqueles elementos. E ter uma mente, uma cabeça boa. O estresse é inimigo da digestão. Nunca comer e deitar, por exemplo. Isso é um outro problema que as pessoas fazem. Por quê? O aparelho digestivo demorará um tempo para processar a digestão. Se você for levá-lo a uma outra atividade, pode ser que a sua digestão não seja adequada. Então eu faço o quê? Dá o tempo adequado. Mas continuo trabalhando, caminho, fico normal. Só não vou deitar. Eu entendo, exatamente. Tá. Eu entendo que uma boa caminhada sempre é bom. Tá bom. Caminhada, hein? Não vale correr também de estômago cheio, né, doutor? Exatamente. Sexo também não é muito bom, não, né? Estômago cheio. Como? Sexo.
Olha, sexo é bom. Pode? Estômago cheio? Aí que tá, o sexo é bom, mas a concomitância das duas coisas é que não é adequada, né? Tá bom. Um abraço, doutor. Muito obrigada pela presença. Eu é que fico feliz poder responder e auxiliar o público.